Já estamos com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, com os ministros já dirigindo seus respectivos lugares, mas o representante do Ministério Público para o início da sessão da tarde desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão ordinária, realizada em 25 de abril de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Vice-procurador-geral da República, doutor Luciano Maris Maia. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou 2 processos. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, informo a vossas excelências, aos senhores advogados, senhor vice-procurador-geral, que estão presentes neste plenário graduandos da Faculdade Ceneticista de Unai, Minas Gerais. Sintam-se todos muito bem-vindos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores. Ministro Marco Aurélio, vou chamar o segundo da pauta, uma vez que o ministro Dias Toffoli é impedido no primeiro. Começamos, então, pelo mandado de segurança 25.940, procedente do Distrito Federal, relatado pelo ministro Marco Aurélio, como disse, sendo impetrante Skymaster Airlines Limitada e outro, impetrado o presidente do Senado Federal, litisconsorte à União. Vossa Excelência, com a palavra para relatório e voto, pois não haverá sustentação oral. Não haverá? Não haverá. Presidente, a matéria é simples. Aponta-se que o presidente do Senado não seria a autoridade coatora, mas o é, já que a responsabilidade maior quanto à parte administrativa do Senado é dele. O pano de fundo, sigilo, dados bancários, telefônicos e também fiscal, divulgação, o afastamento do sigilo por uma comissão, né, do Senado e divulgação na internet. Ou seja, os dados não foram mantidos sob reserva. Implementei a medida cauteladora, determinando a retirada, e agora estou confirmando. Como voto? Ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministro. Eu acompanho integralmente o ministro Marco Aurélio, até porque a autorização que fora dada para a quebra do sigilo mantém a obrigatoriedade da manutenção do sigilo em relação a pessoas estranhas à causa, não possibilita essa divulgação erga omnes como foi feito. Acompanho o ministro relator. Com o relator, senhor presidente. Ministro Luiz Roberto Barroso. Também, presidente, a quebra do sigilo, evidentemente, não elide o dever de preservar a informação sobre o sigilo, salvo se ela constar do relatório final. Portanto, estou acompanhando o relator. Ministra Rosa. Acompanho. De acordo. Ministro Dias Toffoli. De acordo. Ministro Ricardo Lewandowski. Também com o relator, razão pela qual proclamo o resultado no sentido da concessão da segurança nos termos do voto do relator. Ministro Dias Toffoli. Agravo regimental na medida cautelar na suspensão de liminar 883, procedente do Rio Grande do Sul e de relatoria do ministro-presidente. É agravante o Estado do Rio Grande do Sul, com muitos agravados. Tem-se nas anotações que negaram provimento ao agravo regimental o então presidente deste Supremo, eminente ministro Ricardo Lewandowski, que relatava, ministro Marco Aurélio e Edson Fachin, e davam parcial provimento ao agravo regimental os ministros Teori Zavascki, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, provendo integralmente o recurso o ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora presidente, eu declarei suspensão nesse processo, se bem me recordo.
Mas não tem problema de quórum. Suspensão de liminar. Está chegando ministro Fux também. Nem tem problema de quórum. Porque aqui não são 8. Não, só estava afirmando a minha suspeição. Não, mas já está registrado. Mas ela não falou lá. Mas está registrado no processo. Senhora presidente, o ministro Ricardo Lewandowski, na presidência desta corte, indeferiu o pedido formulado em suspensão de liminar apresentado pelo Estado do Rio Grande do Sul, com o fim de suspender todas as decisões liminares concedidas pelo Tribunal de Justiça daquele Estado em favor de servidores que obrigavam o governo a efetuar o pagamento de seus vencimentos até o último dia de cada mês, como estabelecido no artigo 35 da Constituição do Estado. Acompanhar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin. Em seguida, devolvendo o pedido de vista, o ministro Teori Zavascki deu parcial provimento ao agravo apenas para suspender a eficácia da multa diária de R$ 50 mil na forma como arbitrada pelo órgão pleno do TJ no âmbito do mandado número tal impetrado pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, tendo sido acompanhado o ministro Teori pelo ministro Roberto Barroso e por Vossa Excelência, presidente, ministra Carmen Lúcia. Após esse voto, na mesma sessão, o ministro Gilmar Mendes deu integral provimento ao agravo. A ministra Rosa Weber declarou sua suspeição neste feito e, em seguida, eu pedi vista. Na oportunidade, apenas para recordar, o plenário desta Corte, por maioria, concedeu medida liminar para que, desde logo, fosse suspensa a astreinte determinada pelo TJ até a apreciação final do agravo. Após devolução dos autos, eu estou apenas fazendo um resumo, o voto é maior, eu estou fazendo só um resumo para abreviar. Após devolução dos autos, em 18 de agosto de 2016, em 18 de agosto eu liberei para a retomada do julgamento, de 2016. Após essa devolução, em 28 de novembro de 2017, final do ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul promoveu a edição da Lei Complementar 15.045 de 2017, versando sobre o pagamento imediato de indenização pelo atraso no pagamento dos vencimentos dos servidores, corrigida com base nos parâmetros fixados para os depósitos de poupança, e aí eu transcrevo o teor da norma. Em petição, o Estado do Rio Grande do Sul foi comunicado que todos os servidores serão ressarcidos pelo atraso com recebimento em folha de pagamento, o que já foi efetuado na data de 28 de dezembro de 2017. E aí eu tenho que tal edição faz perder o objeto do presente feito relativamente à suspensão das decisões do Tribunal de Justiça que determinavam o adimplemento daquela obrigação. E anoto ainda, também em relação às astreintes, que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou o mérito do mandado de segurança com concessão da segurança, mas excluindo as astreintes que havíamos aqui dado a liminar. Portanto, também tenho como prejudicado e perda de objeto essa suspensão de liminar quanto ao estabelecimento de astrainte, porque, na origem, elas já foram retiradas. Pelo exposto, considerando que não mais subsistem as astreintes que geraram o pedido de extensão da suspensão de liminar, e bem assim que a edição de lei complementar pelo Estado fez assegurar o pagamento de eventuais parcelas remuneratórias em atraso, inclusive com correção dos valores, não vislumbro subsistência de objeto à presente suspensão liminar. Proponho, desse modo, ante o quadro fático acima delineado, a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485.6 do CPC, por perda superveniente do seu objeto. É como voto. Eu indago dos senhores ministros se põem de acordo em assentar o prejuízo na forma proposta pelo ministro Dias Toffoli. Proclamo o resultado, agravo prejudicado nos termos do voto do ministro Dias Toffoli, que fica redator, então, para o acordo, neste caso. Não seria a presidência? Eu reajusto, então,
Era do ministro Lewandowski. Mas na verdade, senhor presidente... como esse prejuízo importa no desfazimento... porque toda suspensão de liminar é concedida à luz dos fatos presentes. Claro. Esses fatos mudaram. A realidade é dinâmica, Então, neste caso, eu apenas assento, porque eu já tinha votado, eu assento reajustamento para... Exatamente. E aí eu mantenho. Mas eu, evidentemente, concordo plenamente com a solução dada pelo eminente ministro Dias Toffoli. Pois não. Ministro Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 4.145, sendo autor o Procurador-Geral da República, interessado o presidente do Conselho Nacional de Justiça e atua como amicus curiae o Instituto dos Advogados Brasileiros. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora presidente, haverá sustentação? Não haverá sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra para relatório e voto. Muito obrigado, Vossa Excelência. Cumprimento Vossa Excelência, eminente ministra Rosa Weber, os eminentes pares, o eminente vice-procurador-geral da República, senhoras e senhores advogados. Senhora presidente e eminentes colegas, esta ação direta em constitucionalidade 4145 teve o seu relatório publicado no dia 10 último, na forma do artigo 87 do Regimento Interno. E, portanto, vou me permitir sumariar, até para contribuir com a celeridade da pauta. Em síntese, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizado pelo Procurador-Geral da República em face da Resolução 59, de 9 de setembro de 2007, do CNJ, que disciplina e uniformiza o procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário. Em seguida, senhora presidente, eu reproduzo todos os consideranda e o teor integral dessa respectiva resolução, os seus diversos artigos e incisos que constam todos desse relatório, em suas primeiras páginas, até o artigo 22º, e assento que o requerente, o Procurador-Geral da República, alega a existência de violação a diversos dispositivos da Constituição, sendo que o argumento fundamental é precisamente o de que o CNJ teria extrapolado de sua competência, portanto, teria adentrado em seara de índole jurisdicional e, portanto, exorbitando da competência regulamentar ou da atribuição regulamentar que a aquele conselho é atribuído. Eu faço um resumo desse conjunto de sustentações e alegações do Procurador-Geral da República, que, entre outros aspectos, asseverou que tal resolução violaria a disciplina própria do inciso 1º do artigo 22 da Constituição da República quanto matéria de direito processual e defende o reconhecimento da inconstitucionalidade. Expressamente defende a inconstitucionalidade dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º e 10º e todos os demais por arrastamento. No transcurso desta ação direta de constitucionalidade, o eminente ministro Gilmar Mendes, meu antecessor na relatoria da presente ação, adotou o rito do artigo 12 da lei pertinente, a 9868, e, em função da solicitação de informações pertinentes, o presidente do Conselho Nacional de Justiça veio aos autos e sustentou inicialmente a impossibilidade de controle concentrado de ato normativo secundário. E aqui me permito apenas registrar que, em matéria de preliminar, é um tema parecido com o que esse tribunal enfrentou no dia de ontem, quanto à natureza jurídica da resolução, e me recordo que ontem, por unanimidade, superamos a argumentação desta natureza. Quanto ao mérito, sustentou o presidente do Conselho Nacional de Justiça a improcedência do pedido, afirmando que a resolução em pauta, a resolução 59, não inova na ordem jurídica, apenas disciplina e uniformiza rotinas cartorárias e práticas administrativas nos órgãos
jurisdicional. A Procuradoria requereu, em sede de aditamento, o recebimento do aditamento com argumentos adicionais. O Instituto dos Advogados Brasileiros foi admitido na condição de amicus curiae e, enfim, ao final, a Procuradoria-Geral da República fez trazer aos autos parecer pelo não conhecimento e no mérito pela improcedência dos pedidos. Esse é o relatório, senhora presidente. E se já passando ao voto me permitido for, resumiria dizendo que o que eu estou propondo, em síntese, nesta deliberação que trago como voto em forma de proposição a esse colegiado, é o julgamento integralmente improcedente da demanda. Eu estou a dizer que são 3 premissas fundamentais que este voto adota. A primeira é aquela segundo a qual o Conselho Nacional de Justiça é órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura, possuindo natureza meramente administrativa. A segunda premissa é aquela segundo a qual, na ambiência de sua competência normativa, é possível ao CNJ regular rotinas cartorárias dos órgãos do Poder Judiciário, desde que isso não implique estender, para além da reserva legal, as hipóteses legalmente autorizadas de interceptação de comunicações, e a terceira é que não pode o CNJ criar obrigações que se estendam a órgãos estranhos ao Poder Judiciário. Essas 3 premissas foram observadas no caso concreto desta resolução, pelo que não depreendo qualquer eiva de nulidade constitucional como arguída pela Procuradoria-Geral da República. Estou adotando uma dupla base neste voto. De um lado, um fundamento constitucional que se assenta no direito ao sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas e dados das comunicações telefônicas, à luz do inciso 12º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, o direito à intimidade, à vida privada, à honra e imagem, nos termos do inciso 10º do mesmo artigo e da Carta Magna, bem como o direito à efetividade jurisdicional, também de assento constitucional, de acordo com o inciso 78 do mesmo artigo 5º, e também trago à colação uma base de índole convencional à luz da cláusula de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º de nossa Constituição, quanto ao direito à intimidade assentado no artigo 11 do Pacto de São José da Costa Rica e o artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Trago doutrina que, em meu modo de ver, permite assentar, à luz do pensamento dos autores que aqui cito, os professores Flávio Pansieri e Hilton Norberto Robb Filho, na direção deste voto. Cito diversos precedentes que estribam a proposição de jurisprudência, a proposição de improcedência à luz da jurisprudência desse tribunal e também da Corte Europeia de Direitos Humanos. Desse tribunal, cito especialmente a ADC número 12, da relatoria do eminente ministro Aires Brito, cujo julgamento restou publicado em 1º de setembro de 2006, a ação direta e constitucionalidade 3367 da relatoria do eminente ministro Sérgio Peluso, julgamento também publicado em setembro de 2006, dia 22, em sede de medida cautelar na ação direta e constitucionalidade 4638 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, julgamento publicado em 29 de outubro de 2014, e cito da Corte Europeia de Direitos Humanos nessa direção o caso Associação para a Integração Europeia de Direitos Humanos versus Bulgária, caso 63540, o caso Roman Zakharov versus Rússia, caso 47146, e o caso Kennedy versus Reino Unido, caso 26839, todos da Corte Europeia de Direitos Humanos, que vão na direção que este voto sustenta e cuja conclusão, senhora presidente, é exatamente essa. O Conselho Nacional de Justiça, órgão que não possui natureza jurisdicional, não desborda dos limites de sua atuação quando disciplina as obrigações que incumbem aos agentes do Poder Judiciário nas rotinas e trâmites cartoriais de pedidos de interceptação
telefônica. Eu assento preliminarmente a superação das preambulares que foram suscitadas, eis que há legitimidade ativa do proponente, eis que entendo, tal como se postou ontem esse plenário, que esta resolução é ato normativo sindicável por esse tribunal e que o aditamento promovido pelo próprio Procurador-Geral da República supre a necessidade de aditamento da inicial. Portanto, senhora presidente, o voto é mais alongado, tem quase 2 dezenas de páginas, mas eu estou propondo a superação das preliminares e, no mérito, estou propondo a deliberação desse colegiado no sentido que são constitucionais todas as regras contidas nesta resolução, razão pela qual a demanda deve ser julgada improcedente. Se necessário, eu posso detalhar artigo a artigo, como está no voto, mas eu estou, em suma, à luz dessas considerações, entendendo que o Conselho não desbordou de sua atividade regulamentar, não adentrou a nenhuma dimensão de natureza jurisdicional, submeteu-se ao princípio da reserva legal e, por isso, ausente o vício de inconstitucionalidade, estou propondo o julgamento improcedente. É como voto em síntese, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Presidente, eu vou ser extremamente sucinto, porque nada mais é do que uma continuidade da discussão de ontem, só que com uma questão aqui muito mais grave que vou apontar. Então, também, assim como Sua Excelência o relator, entendo cabível a ação, entendo possível ao CNJ, como também ontem entendi ao CNMP, a edição de ato normativo para regulamentar suas atribuições, mas não entendo possível nem a interferência na legislação processual, aqui feriria a reserva legal, e, no caso específico, entendo impossível a limitação que o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução faz à própria atividade jurisdicional. Leia o parágrafo 1º do artigo 13. Não será admitido pedido de prorrogação de prazo, de medida cautelar, de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente a grave à integridade ou à vida de terceiros, bem como durante o plantão de recesso previsto no artigo 62 da Lei 5.010/66. Ou seja, desrespeitando a competência, primeiro, das leis estaduais, artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal, a Lei de Organização Judiciária, que regulamenta também o funcionamento do plantão, desrespeitando o artigo 22, inciso 1º, aqui é uma questão processual, mas mais do que isso, desrespeitando o artigo 5º, inciso 35, a inafastabilidade do Poder Judiciário, simplesmente um órgão administrativo, por mais importante que seja o órgão de cúpula administrativo do Poder Judiciário, traz como regra a proibição aos juízes, edita uma proibição aos juízes. Juízes, vocês no plantão ou durante o recesso, e relembro aqui, o recesso, Semana Santa de quarta a domingo, Carnaval, segunda e terça, 11 de agosto, e mais do que isso, de 20 de dezembro a 6 de janeiro, não se pode decretar interceptação telefônica, a renovação. Eu adianto, Vossas Excelências, que essa norma está sendo sublimamente ignorada por todos os juízes. Por todos os juízes. O vice-procurador sabe, o Ministério Público pede a renovação, os juízes entendem, é importante e continuam, obviamente, decretando. Como que se pode, administrativamente, proibir por 40 dias a renovação de uma interceptação telefônica se o titular da ação penal ou a polícia pedem e o juiz acha, nos termos da lei, isso necessário? Não há aqui, além da competência, porque fere a própria, ao meu ver, a reserva legal,
Não há razoabilidade nessa norma. Aqui se interfere diretamente no exercício da função jurisdicional. Um juiz no plantão não é menos juiz que um juiz que não está no plantão. Durante o recesso, aqui a nossa presidente, os presidentes que antecederam, têm jurisdição plena. Como se proibir que um juiz possa, durante o recesso e durante o plantão judiciário, prorrogar? A lei não prevê isso, nem a Constituição prevê isso. Aceitar isso, com o devido respeito, seria a mesma coisa que permitir amanhã que o CNJ também proíba, durante o recesso, prisão temporária. Proíba durante o recesso, busca e apreensão. Ou seja, nós vamos transferir o poder legislativo ao CNJ e digo mais. Me parece, e peço vênia se estiver errado, me parece que se uma norma idêntica tivesse sido elaborada pelo Congresso Nacional, proibindo o Poder Judiciário de conceder durante o recesso medidas cautelares de interceptação telefônica, a renovação, me parece que não resistiria aqui a análise do pedido liminar e eventual ação. Não é porque é o CNJ que nós, acredito, devemos referendar essa norma. Então, o parágrafo 1º, eu acompanho parcialmente o eminente ministro relator, mas afasto, declaro inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 13, exatamente pelo ferimento à competência constitucional, artigo 125, parágrafo 1º, que o legislador constituinte deu aos estados para a lei de organização judiciária, inclusive plantão, artigo 22, inciso 1º, competência privativa da União para processo, e o artigo 5º, inciso 35. E afasto também, aqui nem vou me prolongar, o artigo 14. O artigo 14 me parece absolutamente idêntico, se não muito semelhante ao que discutimos ontem. Aqui também exige, para o pedido de prorrogação, que apresente os áudios, CD, DVD, inteiro teor. Entendi ontem, como entendo hoje, que aqui é a criação de mais um requisito para que se possa determinar a renovação da interceptação. Então, feriria a norma processual. Mas rogo uma análise mais detalhada exatamente do parágrafo 1º do artigo 13, porque abre um precedente, ao meu ver, extremamente perigoso. Então, pedindo vênia ao ministro relator, divirjo somente nesses 2 pontos, julgo parcialmente procedente a ação para declarar inconstitucionais parágrafo 1º do artigo 13 e o caput do artigo 14. Como voto, senhora presidente? Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, eu vou pedir todas as vênias à divergência, estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu cumprimento todos e acompanho o eminente relator na íntegra, conhecendo da ação e no mérito julgando-a improcedente, na mesma linha de fundamentação do voto que onde proferi com relação à resolução do CNMP. Pedindo todas as vênias ao eminente ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, egrégia corte, ilustre representante do Ministério Público, eu fiquei um pouco, assim, perplexo diante dessa assertiva do ministro Alexandre de que seria vedada a prorrogação da interceptação telefônica pelo juiz do plantão judiciário e pelo período do Semana Santa e Carnaval, é isso mesmo? Do recesso, todo o recesso, como regra, eu leio, se você me permitir, o parágrafo 1º do artigo 13, não será admitido o pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada a hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros.
vírgula, e a segunda hipótese, bem como durante o plantão de recesso previsto no artigo 62 da Lei 5.010. E o plantão de recesso é aquele dia 20 de dezembro até 31 e mais 20, outros. Então, se me permite, ministro Fux, por exemplo, uma grande investigação, que é a Lava Jato, que é a investigação em relação à corrupção. Se estiver com interceptações, como... mesmo no plantão, não é risco iminente e grave a integridade ou a vida de terceiros, não pode, simplesmente tem que parar, não pode renovar. E no caso do plantão de recesso, nem se traz essa exceção. Eu volto a dizer, por lealdade a todos, os juízes estão dando as interceptações, entendendo e fundamentando que é atividade jurisdicional, mas é uma limitação, ao meu ver, muito grave. Excelência, me permite só um breve comentário? O que é que eu acho que foi a preocupação aqui? A prorrogação de uma interceptação exige uma certa continuidade histórica para que ela se justifique, inclusive uma fundamentação específica. De modo que eu acho que, como regra geral e salvo exceções, ela deve ser deferida pelo juiz que acompanha o processo e que, tendo a memória do caso, poderá justificar se é ou não o caso de prorrogação. Quer dizer, a prorrogação de interceptação telefônica, como nós temos enfatizado aqui, não é uma providência banal. Eu gosto de brincar que nenhuma família resiste a uma interceptação telefônica de um ano inteiro. Portanto, é preciso que haja uma justificativa que deve ser aferida pelo juiz que tem a memória do caso. De modo que eu entendo as preocupações do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que há uma válvula de escape no dispositivo para as situações emergenciais. Mas, como regra, eu acho que só deve haver prorrogação por quem efetivamente é o responsável pelo processo. De modo que eu peço desculpas ao ministro Fux pela interrupção, mas só para expressar esse ponto de vista. Ministro Luiz Fux, Vossa Excelência me permite, se Vossa Excelência me permite apenas um esclarecimento. Esta resolução é de 2008, sob a presidência do ministro Gilmar Mendes. E, após esta resolução, sobrevieram outras, por isso veio, inclusive, o aditamento de outras resoluções, algumas muito mais recentes, já na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, tentando exatamente adaptar a experiência que se tinha tido de 2008 até 2016, 8 anos, portanto, de vigência, a essas preocupações do ministro Alexandre aqui demonstradas. E a prevalência dessas normas se deu exatamente por consideração e análise do Conselho sobre a maior efetividade das normas em relação a todas as situações. Eu digo isto porque, quando sobrevieram as novas resoluções, 217, me parece, não estou conseguindo encontrar agora aqui, mas a Procuradoria-Geral mesma afirmou que o que se tinha era uma adaptação a partir das experiências de melhor atendimento a isso que o ministro Barroso disse agora, quer dizer, com pleno conhecimento, motivação e tudo mais. E, por isso, por exemplo, a Resolução 2017, que é de 16 de fevereiro de 2016, que promoveu alterações nesta norma, levou em consideração exatamente esta necessidade, mas manteve a Procuradoria afirmando que havia a atiz na mácula de inconstitucionalidade. No entanto, foi mantido pelo Conselho exatamente porque se considerou que havia, inclusive, uma jurisprudência que dava guarida, porque se preservava a rigidez tanto das investigações quanto da motivação suficiente. Então, eu digo isso porque, e com muita tranquilidade, porque, embora agora presidindo o Conselho, foi precedida de uma experimentação de 8 anos, com algumas modificações, adaptando para a melhoria das prestações, e o Conselho, com as competências sempre presente, as definições constitucionais, dando zelo a que se garantisse o prosseguimento na medida do possível. E quando, em 2008, essa resolução
foi elaborada e editada, levou-se em consideração uniformizar procedimentos para melhor efetividade. Está aqui o ministro Gilmar, e estou dizendo, ministro, que quando Vossa Excelência fez exarar pelo colegiado esta norma agora impugnada, a tentativa foi de dar exatamente efetividade, procedimentos próprios e a interpretação de acordo com, a ser feita sempre, com a melhor adequação para o cumprimento das suas finalidades. Então, quando o ministro Alexandre afirma, o juiz no fim de semana não discute, em 2008 a situação era hoje nós temos, inclusive, o cuidado, por exemplo, com audiências de custódia, que não fala expressamente nos fins de semana e que é realizado nos fins de semana, porque a continuidade faz com que cada vez mais se amadureça. E amadurecer o Poder Judiciário para dar resguardo a esse tipo de situação. Então, por isso é que poderia, numa interpretação literal, parecer que haveria uma interrupção. A interrupção só se faz na medida em que, no fim de semana, o juiz substituto, às vezes, não tem acesso a todas as informações para motivação suficiente, mas não para contrariar a Constituição. Então, apenas para esclarecer, e tal como afirmou o ministro relator, o digno ministro Edson Fachin, e estou aqui a dizer, de resoluções que vêm sendo pensadas e repensadas. Eu mesmo, ano passado, constituí uma comissão no Conselho Nacional de Justiça para fazer uma análise para que a gente tivesse a readequação das 258 resoluções que foram exaradas, algumas já em desuso e tudo mais. Não é o caso desta, que é necessária, que continua com alterações, e alterações que foram sendo feitas exatamente para cada vez aperfeiçoar mais o sistema. Então, apenas esse esclarecimento como atual presidente do Conselho, mas dizendo que os presidentes, do ministro Gilmar, da qual partiu esta, até o ministro Lewandowski, que me antecedeu no exercício do cargo, foram sempre no sentido de dar maior efetividade. Então, a interpretação que vem sendo feita pelos juízes não é em desconhecimento da resolução, mas dando a interpretação que faz com que se cumpra a teleologia da norma exarada e, principalmente, ao comando constitucional de efetividade e continuidade do serviço de jurisdição. Se Vossa Excelência me permite... Por gentileza. Eu devolvo a... São duas as resoluções posteriores a essa 59. Vieram a resolução 84, de 2009, um ano depois, e esta 217 do ministro Lewandowski. De 2016. E, ademais disso, me permitiria também anotar que esses dois dispositivos, especificamente referidos pelo ministro Alexandre de Moraes, com a devida vênia, eles não foram impugnados pela inicial da ação. Eles foram digamos assim, suscitados do ponto de vista de alguma nulidade constitucional por arrastamento. E, em terceiro lugar, eu observaria que aqui não há proibição. Não, ao contrário. Aqui não há proibição. Há provimentos essa leitura do Conselho Nacional de Justiça aqui. E, se o ministro Lewandowski me permite, eu devo dizer que, na gestão de Sua Excelência, houve a maior preocupação em que não houvesse um fórum fechado, uma audiência não realizada, especialmente audiências de custódia, e medidas urgências dessa natureza que não tivessem sido adotadas, e que foram adotadas, e o Conselho tem tido o maior cuidado em fiscalizar para que isso aconteça. Senhor presidente, apenas para esclarecer que a resolução que foi editada durante a minha gestão, em 16 de fevereiro de 2016, resolução de número 217, ela alterou a resolução 59 a pedido do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que requereu, à época, o aperfeiçoamento daquela resolução anterior, entre aspas, tornando obrigatória ao juiz a determinação de investigação dirigida aos órgãos competentes sempre que houver vazamento seletivo e ilegal de dados e informações sigilosas constantes de procedimentos investigatórios. Essa nossa resolução, digo nossa, foi editada pelo conjunto dos integrantes do CNJ à época,
ela, na verdade, exteriorizou uma preocupação com o grande número de interceptações telefônicas que eram feitas naquela ocasião sem qualquer controle e sem um procedimento mais rigoroso, mais explícito. Então, esta resolução, que foi editada em 16 de fevereiro de 2016, a resolução 217, ela, na verdade, em primeiro lugar, explicitava quais os dados que deveriam constar da interceptação telefônica e das prorrogações dessas interceptações, chamava a atenção dos magistrados que não era permitido, sob pena até de um desvio funcional, fornecer quaisquer informações diretas ou indiretas a terceiros ou a órgão de comunicação social, e também, dentre outras medidas, preconizava que mensalmente todos os juízes investidos da competência criminal deveriam informar por via eletrônica, em caráter sigiloso, a quantidade de interceptações em andamento ao CNJ, bem como aqueles pedidos de prorrogação que foram deferidos. E também esta resolução, ela atribuía à Corregedoria Nacional de Justiça o acompanhamento administrativo destas medidas todas que foram aprovadas pelo CNJ. Então, esta resolução, 2017, em nenhum momento 17. Restringiu... 217. 217. Em nenhum momento restringiu a atividade judicante no que diz respeito... Ela simplesmente fez com que houvesse o controlou... controle. E hoje, ministro Alexandre, apenas para conhecimento, o Conselho Nacional segue, desde então, todas as interceptações, é algo que a Corregedoria vem acompanhando. Talvez até para não deixar que aconteçam situações como essa que Vossa Excelência se preocupou em levantar. Quer dizer, nos casos de urgência, se verifica se foi concedido. Então estaria prejudicada essa análise? O parágrafo 1º do artigo 13 está revogado por essas novas resoluções? Não é que está revogado, é que ele está sendo interpretado no sentido não de que não será dada, é que mas se o juiz tiver de lá... Está em vigência integral. Está em vigência. Tá, obrigado. Ministro Luiz Fux. Senhora presidente, no Rio de Janeiro houve um assalto com muita violência contra a parte passiva, e esse assalto conseguiu ser elucidado exatamente por uma interceptação telefônica feita num plantão de fim de semana. De sorte que eu tenho assim, um receio de que, eventualmente, esse dispositivo possa conduzir a uma passividade do juiz de plantão diante de um pedido de interceptação telefônica. O ministro Alexandre destacou com muita ênfase que o dispositivo tem esse conteúdo, né? A prorrogação, até concordo que só quem tem a história do processo pode prorrogar. No tocante ao plantão, do plantão judiciário, plantão de sábado, domingo, no Rio é muito comum esse plantão, e aqui também no plantão do recesso, às vezes uma interceptação telefônica é fundamental. Se esse dispositivo pode levar a essa interpretação, certamente o particular, o cidadão comum, não sabe os antecedentes e as virtualidades desse dispositivo. Na verdade, tudo isso tem um histórico, como já foi relatado aqui pela presidente. Inclusive, a distribuição, quer dizer, desses procedimentos investigatórios, muitas vezes exclusivamente no plantão. Eu calculei isso. Isso, é uma história de abusos. Não há uma proibição, já foi destacado aqui. E claro... Como é que está redigido o dispositivo? Para a gente saber se realmente não há uma proibição. Não será admitido. Não será admitido, me parece uma vedação, uma proibição. A hipótese de iminente grave à integridade à vida... a hipótese de Vossa Excelência... E, claro, o juiz tratará disto com... Por isso é que a motivação, às vezes, quem tem é o que havia, na verdade... Eu calculei que havia abuso. É nesse contexto. Como aqui entre nós, quer dizer, tem uma série de medidas
nesse sentido, quer dizer, súmula das algemas, né, súmula 11, num contexto, né, de atos de abuso. Aqui havia um histórico de abusos, inclusive no que diz respeito aos vazamentos, quando medidas como aquelas que o ministro Lewandowski citou e que a ordem reivindicava, era com o espírito de evitar, não é, muitas vezes, a prática comum dos vazamentos. Mas eu acho que aí talvez caberia uma interpretação. Senhor presidente, eu peço a palavra. Realmente, esse dispositivo em particular causa uma certa perplexidade mesmo, que pode levar ao entendimento que, durante o recesso, não se permitirá a prorrogação de prazo das escutas telefônicas. E, salvo nesta situação particular, quando houver iminente e grave risco à integridade ou à vida de terceiros. Agora, vamos supor que uma organização criminosa de alta periculosidade esteja sendo objeto de uma escuta telefônica que exige uma sequência, mesmo durante o período do recesso, sob perda sob pena de um prejuízo à investigação irrecuperável. Quer dizer, existem situações outras que não esta contemplada por este dispositivo, em particular, pelo parágrafo 1º do artigo 13, que talvez devessem ser contempladas. Porque eu acho que o juiz de plantão, ao seu prudente arbítrio, quer dizer, poderia, eventualmente, fazer essa prorrogação. E aqui, a mim me parece, levantado pelo ministro Alexandre de Moraes, há uma proibição taxativa fora dessa hipótese excludente. E talvez pudéssemos meditar, aprofundar, verticalizar essa reflexão do ministro Alexandre de Moraes. Não, eu estou verificando, quer dizer, não será admitido pedido de prorrogação, mas não de interceptação. Não, mas se você estiver ouvindo... É possível era a isso, interceptação. era porque é o argumento... Se estiver sequencialmente, perdão, senhor presidente, ouvindo, enfim, as comunicações de membros de uma organização criminosa de alta periculosidade. Então, vence o prazo um pouco antes do recesso. Aí para-se durante um salve, por exemplo, essa expressão em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes conhece bem essa expressão, quer dizer, é uma intervenção extramuros violenta das organizações criminosas, extramuros, digo, das penitenciárias, no sentido de atingir brutalmente a sociedade. Quer dizer, então, se a interceptação telefônica está acompanhando este processo criminoso, de repente se estanca essa diligência na antevéspera do recesso e não se pode retomar. E o delito pode estar sendo organizado para ser praticado exatamente no período. No período, exatamente. Eu parcialmente vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes nessa questão. Exclusivamente, então, no que se refere ao parágrafo 1º do artigo 13. Plantão. Qual é outro que você... O outro é o caput do artigo 14. O outro é o caput do 14, que é igual ao de ontem do CNMP. Que é o mesmo a criação de um requisito. Isso. Não, isso eu não... Ontem eu votei. Então, Vossa Excelência... Só essa parte. Diverge quanto do relator, quanto à improcedência, no que se refere ao parágrafo 1º do artigo 13. Certo, ministro Luiz Fux? Certo. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, estou aqui estudando o artigo 14. Olha, senhor presidente, eu tenho muita reserva, e já expressei isto várias vezes, com esta atividade de órgãos administrativos que invadem meramente a reserva legal e a reserva de jurisdição. Isto tem acontecido com muita frequência por parte do CNJ, por parte do CNMP, dos tribunais de contas, das agências reguladoras. Muitas vezes esse extrapolamento se situa num limite difícil de distinguir. Mas eu queria, então, senhor presidente, comungando da preocupação do eminente ministro Alexandre de Moraes, especificamente com relação a este tópico, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, declarar a inconstitucionalidade, ou pelo menos talvez pudéssemos dar uma interpretação conforme a este
a este dispositivo, no sentido de que, mesmo durante o recesso, seria possível a prorrogação das interceptações. Mas é que a norma diz não será não, autorizado. é muito taxativa, então não há espaço para interpretação conforme. Então, eu vou acompanhar o ministro Alexandre de Moraes neste aspecto e também o ministro Fux. Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, ontem eu já disse que nós temos que participar de uma reconstrução do papel dessas instituições com poder regulamentar. Obviamente que, se nós olharmos a atividade de órgãos como CNMP, CNJ, nós vamos ver que eles não atuam para além do princípio da legalidade, mas eles dispõem de uma série de poderes vis-à-vis aos seus regulados, especialmente em matéria procedimental. Vossa Excelência já disse, e isso não parece... Eu li do que Vossa Excelência afirma, nos considerando desta resolução. Exatamente. Vossa Excelência afirma isso. E são normas de organização e procedimento que são necessárias. Sem as quais o Conselho nem funciona, né? Exatamente. E ele também perderia o seu sentido. Quer dizer, é uma discussão em que a doutrina talvez esteja atrasada e talvez a própria legislação constitucional, por conta da influência mesmo da leitura do chamado poder regulamentar. Se nós lembrarmos os clássicos nossos, a Taliba e outros mais recentes, nós vamos ver que se batia muito contra o abuso do poder regulamentar, porque era uma prática comum utilizada durante o regime militar, né? As favas, a lei, o mais importante é o decreto. Um colega meu que era da Receita Federal, você precisa ver o último fax da Receita Federal. Portanto, em suma, as regulamentações iam se sobrepondo. Por isso que o Constituinte de 88 tentou colocar freio nisto, inclusive no célebre artigo 25 do ADCT, exigindo que as delegações que eram reconhecidas fossem agora referendadas por lei. Depois disso, vieram os vários órgãos, inclusive esses superlativos importantes, CNJ e CNMP. De modo que não me parece, eu disse isso ontem, que as resoluções de caráter instrumental lançadas por esses órgãos, afetando a disciplina, né, desses sujeitos submetidos à sua regulação, seja per se inconstitucional, infringente do princípio da legalidade. Nós temos que fazer, portanto, uma abordagem mais ampla. Como temos que atualizar a nossa concepção em relação ao papel das agências reguladoras. Muitas vezes, se nós formos olhar as leis dessas agências e os poderes que são definidos, nós vamos ver que, em muitos casos, temos ali já não o regulamento estrito sensu, o regulamento propriamente de perfil executivo, mas temos um regulamento de perfil autorizado, aquela ideia de que leis já são, os textos básicos já são, na essência, esboçados, e temos até, muitas vezes, o regulamento delegado. De modo que nós precisamos discutir esse tema, mas em relação aos conselhos, é sempre bom, talvez, a gente ter o debate presente, como pano de fundo, como leitmotiv, o debate que tivemos aqui no célebre caso, decisão marcante do tribunal, do nepotismo, em que se entendeu que era, dentro dos marcos estabelecidos e dentro dos poderes regulatórios, era legítimo fazer-se aquela clausulação sobre o nepotismo. Salvo engano, Vossa Excelência foi até o relator, pelo menos, dos processos principais, né? Ministro, Vossa Excelência me permite rapidíssimo uma parte. Eu manifestei a minha preocupação com a extrapolação por parte dos órgãos administrativos no que diz respeito aos limites normativos ou regulamentares que eles
que eles podem exercer. E um caso que me parece bastante emblemático, eu não quero entrar no mérito dessa questão, que é extremamente polêmica, e até podemos, no futuro, vir a nos debruçar sobre ela, mas nós todos recordamos que o Supremo, numa decisão memorável, estendeu os direitos da união estável de casais heterossexuais aos casais homoafetivos. Sim. Bem, pouco tempo depois, o CNJ, por meio da Resolução 175 de 2013, na prática, supostamente com base na nossa decisão, instituiu o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Veja que interessante. E ela o fez, o CNJ, o fez por vias transversas. O artigo 1º desta Resolução 175 de 2013 diz o seguinte: é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. A recusa, diz o artigo 2º, previsto no artigo 1º, implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Então, por meio de uma resolução, sem nenhum ato por parte do Poder Legislativo, alterando o Código Civil, ou a própria Constituição, ou mesmo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, na prática, o CNJ instituiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, se for para o bem ou para o mal, eu não vou entrar nessa questão, que é extremamente polêmica, mas é um exemplo de como esses órgãos podem realmente invadir a reserva, o princípio da reserva legal. Se o ministro pegar uma carona na parte do à parte, e Vossa Excelência veja as consequências graves disso. Anteontem, na sessão do colegiado de julgamento, portanto, do Conselho Nacional de Justiça, essa resolução mencionada por Vossa Excelência é de 2013. E, como eu disse, e é de conhecimento de quase todos os senhores ministros, nós tentamos, no ano passado, o ministro Toffoli e eu, o ministro Toffoli até quem coordenou os trabalhos, levantamos todas as resoluções desde a primeira, são 251 comissões, algumas que tratavam até de Olimpíadas e coisas já passadas, tentamos amoldar a nova legislação, que veio de 2005 até agora, e, mais que isso, a jurisprudência do Supremo sobre os diversos temas, de tal maneira que os tribunais não tivessem que seguir 250 resoluções, algumas, inclusive, contrariando uma a outra. Não conseguimos, porque houve vista no pedido de vista e tal, enfim. Portanto, prevalecem essas que eu lá encontrei. Não editei resolução nesses 2 anos, exatamente porque há algumas lá que estão inteiramente agora contrárias à nossa jurisprudência, que avançou. Mas, sobre essa especificamente, ministro Lewandowski, e dando o exemplo das consequências das normas que são expedidas, exaradas no fundamento da lei, foi levado a julgamento um pedido de providências para se aplicar, com base nessa, a obrigatoriedade ou a vedação, que era o que se pedia, de serventias fazer escritura pública com consequências previdenciárias e trabalhistas das uniões poliafetivas e reconhecendo-se comunidades de 3 a 8 pessoas. Isto foi anteontem que aconteceu. Então, nós temos que ter o maior cuidado com essas normas e interpretações e tudo mais, exatamente porque isto vai abrindo sem que o legislador, que é aquele que nos representa elaborando as leis, sequer tenha conhecimento disso. Então, apenas para dar um exemplo, porque, por coincidência, foi na sessão de anteontem. Eu acho importante que o ministro Lewandowski tenha trazido esse aspecto, porque, claro, esses órgãos são tentados a exercer funções legislativas. Se nós buscarmos as razões da nossa decisão, no caso da união homoafetiva, vai se ver que nós nos limitamos a mandar aplicar
a lei da união estável. Isso ficou muito claro. E se disse, me lembro que o ministro Peluso levantou essa questão. Nós não estamos aqui... Está expresso no voto dele. Está expresso. Nós não estamos aqui instituindo o casamento. E, portanto, era nos limites da união estável. E se é possível buscar uma ratio dissidente, vai se ver que o que se falava ali é que havia uma discriminação, de fato. A falta de um tratamento institucional devido às uniões homoafetivas... Quebrava-se mesmo a igualdade. Não é? Era uma forma de assolar a discriminação contra essas pessoas. Mas dissemos isso. Agora, tarefas adiante ficam com o legislador. Isso ficou muito claro na decisão, de modo que não há dúvida quanto a esse tipo de questionamento. E o fascínio que, de fato, exerce, né, a ideia de ter um poder normativo. Agora, para alguns, né, ministro? Eu estou dizendo, em 1 ano e 7 meses, não evitei nada. Claro. Não, mas, é porque eu tentei racionalizar. Eu digo que, muitas vezes, há esse tipo de incentivo, né, de encorajamento, e o órgão, às vezes, se sente animado, até diante de medidas exitosas. Mas, se nós formos examinar muitas das medidas, por exemplo, questões quase que banais hoje, a distribuição de determinados processos, a falta de um sistema eletrônico de distribuição levou a muitos problemas, com a distribuição dirigida a determinados juízes que concediam, por exemplo, liminares em dadas matérias, e gerou muitos problemas. Então veio o CNJ e regulamentou a distribuição eletrônica e passou a exigir, inclusive a sistematizar. Veja, nada a ver com a questão da legalidade, mas é um esforço de dotar o judiciário de um mecanismo comum, simples até, e que evita problemas seríssimos, né, que geravam denúncias por parte do poder público, por parte das entidades privadas. Tivemos escândalos, vários, né, no Maranhão, salvo engano, em algum momento, houve ameaça de bancos fecharem lá, por conta de decisões que eram tomadas, responsabilidade. Em suma, então, muitas vezes, o CNJ fica limitado a isso. No caso aqui, poderia até ter razão, ministro Alexandre, mas me parece que é inequívoco que a questão se reduz ao tema da prorrogação e claramente não vedou que ela ocorresse. Mas, diante da necessidade de controle, e claro, havia realmente a preocupação, se eu tivesse mais tempo, até rememoraria casos em que se encetava ou se iniciava a interceptação em plantão. Quer dizer, o que não era também razoável. Quer dizer, o tipo de manipulação da própria distribuição. É um pouco o que se queria evitar nesse contexto. E o mais são medidas de normas e organizações de procedimento, de modo que, pedindo todas as vezes ao ministro Alexandre e agora ao ministro Fux, que eu acompanho, ministro Lewandowski, eu acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, presidente. Chego a uma conclusão. O Conselho Nacional do Ministério Público foi tímido ao editar a resolução que nós apreciamos no dia de ontem, tendo em conta os parâmetros da resolução editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Presidente, há uma diferença substancial, para alguns, não para mim, entre a inicial da ação que julgamos ontem, na ADIM 4.263, e a inicial desta ação. A primeira foi subscrita pela doutora Débora Macedo Duprá de Brito Pereira, Procuradora-Geral da República. Já a inicial desta ADIM veio subscrita pelo Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Mas há impessoalidade no campo da administração, né?
E o Ministério Público Federal é órgão único. Presidente, vejo, talvez considerada a composição da época, em 2008 e em 2009, dos conselhos, que esses órgãos eram integrados por pessoas afeitas à atividade legiferante. Por que digo isso, presidente? Porque a leitura, vou agora concentrar-me na resolução que está em exame, a leitura da resolução número 59, de 9 de setembro de 2008, do Conselho Nacional de Justiça, revela, sobremaneira, que se inovou no tocante ao direito positivo, que se inovou na disciplina das interceptações telefônicas, que se inovou no tocante às leis de organização judiciária dos estados. Basta que consideremos até os títulos. Por exemplo, o título do capítulo único da resolução do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática telemática. E vem o inciso 1, da distribuição e encaminhamento dos pedidos de interceptação. E no campo da burocracia, se previu N coisas, inclusive como deverá ser subscritado o envelope contendo o pedido de interceptação telefônica, vedando-se o lançamento de certos dados nesse mesmo pedido, no envelope. A seguir se tem, na seção 2, artigos disciplinando a rotina de recebimento dos envelopes pela serventia. São 3 artigos, sendo que o artigo 9º tem um parágrafo único. Seção 3, do deferimento da medida cautelar de interceptação. E aí se revela a estrutura que deve ter a decisão judicial, compelindo-se o juiz à adoção, a meu ver, da forma pela forma. E foram estabelecidas, nada menos, nada mais do que 11 obrigações a serem observadas pelo magistrado. Numa burocracia, numa potencialização da forma pela forma, segue a resolução e versa até mesmo a expedição de ofícios às operadoras. Como devem ser confeccionados esses ofícios? E aí temos mais 10 itens a serem observados. Na seção 5ª, versa-se, olvidando-se o princípio da legalidade, base da administração pública, base da vida gregária, da vida em sociedade, versam-se as obrigações das operadoras de telefonia, o que devem fazer ou não devem fazer essas operadoras, inclusive exigindo-se a indicação dos registros funcionais dos servidores que atuarão na concretude, visando a concretude da interceptação telefônica.
Seção 6ª, das medidas apreciadas pelo plantão judiciário. E aqui se diz, extravasando o campo simplesmente administrativo, e o Conselho Nacional de Justiça é estritamente um órgão administrativo, se diz o que o magistrado pode ou não pode fazer no exercício sagrado, que deve ser independente, não pode estar numa camisa de força, do ofício judicante, a ponto de prever-se que não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário. Fica o órgão manietado, não podendo atuar. Segue-se a disciplina dos pedidos de prorrogação de prazo e para ter-se depois até mesmo, presidente, a regência do transporte de autos para fora do Poder Judiciário. E há previsão ainda de uma seção que contém regras a serem observadas quanto ao sigilo e à responsabilidade dos agentes públicos, mais prestação de informações sigilosas às corregedorias gerais e, por último, o acompanhamento administrativo pela Corregedoria Nacional de Justiça. Legisla ainda no país, e eu aí verso, a lei em sentido formal e material, o poder legislativo. Não se pode encampar uma substituição do poder legislativo por órgão administrativo, e se formos à Constituição Federal, nós vamos ver que está bem elucidado que compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e não judicante e financeira do Poder Judiciário e cumprimento de deveres funcionais administrativos dos juízes. Quanto à edição de atos, há previsão de que cabe ao Conselho apenas expedir atos regulamentares. Extravasou em muito, presidente, o Conselho, como apontado na inicial da Procuradoria-Geral da República, extravasou muito essa previsão, invadindo a seara, que é uma seara da União, de legislar sobre direito civil, de legislar sobre processo civil, de legislar sobre processo penal. E digo, repito, burocratizando, como fez o Conselho Nacional do Ministério Público sobre a minha ótica, não foi a ótica da maioria, a decisão foi por 6 votos a 5, um voto de desempate de Vossa Excelência, burocratizando. Foi 7-4, o ministro Celso votou também no mesmo sentido. Como? Ontem foi 6-5. É porque eu achei que tinha sido o ministro Celso, teria vindo. Não, o ministro Celso votou com a gente. Bom, mas, enfim, o certo é que ficou por maioria. Não, ninguém melhor do que Vossa Excelência para traduzir ao plenário a proclamação. Eu, pelo menos, percebi que a decisão teria sido por 6-5, né? Que teria havido empate e Vossa Excelência, então, desempatou. Aqui, presidente, invadiu o Conselho a mais não poder a competência do Congresso Nacional e quase que inviabilizando, no campo da praticidade, a interceptação telefônica, porque se o juiz, e disse o ministro
Alexandre Moraes, que a magistratura não vem observando essa resolução, se o juiz for atender tudo que está aqui, ele não fará outra coisa, a não ser, sim, os relatórios que ele está compelido a fazer ao Conselho Nacional de Justiça, que já demandam um tempo enorme, prejudicando a jurisdição. Presidente, reafirmo o voto que proferi ontem, porque até mesmo a admissão desta ADI encerra a certeza de que se está diante de um ato normativo abstrato autônomo, porque senão não admitiríamos o controle concentrado, e acolho tal como formulado para fulminar na integralidade a resolução. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Pedido formulado pelo Ministério Público. Senhora presidente, o eminente Procurador-Geral da República impugna a Resolução 59 de 2008, editada pelo CNJ, que constituiu objeto de superveniente atualização mediante edição das resoluções 84 de 2009 e 217 de 2010. Preliminarmente, eu acompanho o eminente ministro relator, conhecendo da presente ação direta, consideradas até mesmo as razões que levaram o plenário desta Corte, na sessão de ontem, num caso referente a uma resolução do CNMP, a entender que se cuida de um ato normativo primário, que extrai a sua gênese do próprio texto da Constituição, não havendo que se falar, portanto, em tese, que estaria a regular ou meramente regulamentar o texto de uma lei. A resolução em questão, senhora presidente, como salienta a ementa que dela consta, tem por objetivo disciplinar e uniformizar as rotinas, visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário. O eminente conselheiro Mairan Maia Júnior, relator da proposta de que resultou a formulação dessa resolução, buscou indicar as razões subjacentes ao ato em questão, dizendo que, aspas, a presente resolução limita-se a disciplinar, no aspecto procedimental, medidas de segurança, visando a identificação de todos aqueles que, de certa forma, estão envolvidos no processo e, em especial, a proteção de dados envolvidos, a proteção necessária à coleta de informações, bem assim a eficácia da instrução processual, sem embargo de não se descurar da necessidade de preservar a independência e a segurança da atividade jurisdicional do magistrado. De outro aspecto, também pretende preservar os direitos dos cidadãos. Fecha aspas. Nós sabemos, senhora presidente, que há dois grandes postulados que condicionam, restringem e limitam o exercício pelo CNJ do poder normativo que lhe conferiu a Constituição. De um lado, nós temos o postulado da reserva de jurisdição e, de outro lado, o princípio da reserva de parlamento. Isso significa que tais postulados impedem a prática legítima pelo Conselho Nacional de Justiça dos poderes juridicamente subordinados de que esse Conselho se acha investido. Isso significa, portanto, que o Conselho Nacional de Justiça, senhora presidente, sofre, ao menos, 3 expressivas limitações no plano da legitimidade jurídico-constitucional, não é? Quanto ao exercício do poder normativo que a Carta da República lhe conferiu.
Isso significa que o CNJ não pode usurpar a competência deferida constitucionalmente ao Poder Legislativo, ferindo o monopólio legislativo dos parlamentos, para usar uma feliz expressão do saudoso e eminente professor Raul Machado Horta. E a razão, senhora presidente, é clara, porque a expansão dos poderes normativos do Conselho Nacional de Justiça em tema de desempenho de sua atividade primária, além de possibilitar uma preocupante ingerência do CNJ no tratamento de questões que historicamente sempre remanesceram na esfera orgânica do Poder Legislativo, dos corpos legislativos, culmina por introduzir um fator de desequilíbrio sistêmico que atinge, afeta e desconsidera a essência mesma da ordem democrática, cujos fundamentos, apoiados em razões de garantia política e de segurança jurídica dos cidadãos, conferem justificação teórica ao princípio da reserva de parlamento e ao próprio postulado da separação de poderes. Nós sabemos que a Emenda Constitucional 45 de 2004, ao introduzir no texto da Constituição o artigo 103b, parágrafo 4º, definiu de modo rígido a competência do Conselho Nacional de Justiça. Não se desconhece também que o Conselho Nacional de Justiça, embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, qualifica-se como órgão de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de atribuições institucionais que lhe permitam interferir na atividade jurisdicional dos magistrados e dos tribunais, seja controlando-a, seja revendo ou modificando decisões judiciais emanadas de órgãos judiciários no exercício regular de sua competência institucional. E esse entendimento que põe em destaque o perfil estritamente administrativo do Conselho Nacional de Justiça e que não lhe reconhece competência constitucional para intervir legitimamente em matéria de natureza jurisdicional, tem sido perfilhado por eminentes autores. Destaco um eminente advogado e professor que pioneiramente discutiu a questão da própria reforma do Poder Judiciário, analisando a essência, a natureza jurídica do Conselho Nacional de Justiça. Refiro-me ao doutor Sérgio Bermudes, numa monografia muito preciosa que fez publicar no ano seguinte ao da promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004. Nelson Nery Júnior, por sua vez, e Rosa de Andrade Nery, cuidando da natureza jurídica do CNJ, dizem que, sim, o CNJ é órgão do Poder Judiciário, mas sem jurisdição. Vale dizer, é órgão judicial, mas não é órgão jurisdicional. Órgão administrativo, o CNJ não tem função jurisdicional, cabendo-lhe fiscalizar enfim, a atuação dos magistrados, mas no plano que se acha delineado no próprio artigo 103b, especialmente em seu parágrafo 4º. E eles concluem, ao CNJ não cabe controlar a função jurisdicional do Poder Judiciário e de seus membros, e também não pode rever nem modificar decisão judicial. Essa orientação, como disse, tem apoio no magistério de autores eminentes que aqui eu menciono, mas encontra também beneplácito na jurisprudência desta Corte. E eu menciono aqui diversos precedentes da lavra, dos eminentes ministros Sepúlveda Pertence, MS tal, Dias Toffoli, MS número tal, Ricardo Lewandowski, MS número tal, e
Eu mesmo tenho alguns mandados de segurança julgados nesse plenário, nos quais essa mesma tese foi acolhida. Mas vale registrar que essa mesma percepção, no sentido de que a competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça não compreende nem o autoriza a sequer controlar ou regular a própria atividade jurisdicional, muito menos a revisão de atos de conteúdo jurisdicional. Isso foi bem destacado no conhecido precedente da ADIM 3367-DF, de que foi relator o eminente ministro César Peluso. Sua Excelência foi muito claro ao dizer que o CNJ não pode controlar a atividade jurisdicional dos órgãos e membros do Poder Judiciário. E é importante destacar, inclusive, em face de sua absoluta pertinência, um fragmento do voto que o eminente ministro Hérios Grau proferiu nesse importantíssimo precedente firmado pelo plenário da Corte. Diz o eminente ministro Hérios Grau: de resto, e este ponto é de fundamental importância, ao Conselho Nacional de Justiça não é atribuída competência alguma que permita a sua interferência na independência funcional do magistrado. Cabe a ele exclusivamente o controle, como aqui foi dito pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, quando iniciou o dissenso, e agora o eminente ministro Marco Aurélio. Cabe a ele o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Nada mais do que isso. Sua presença, diz o eminente ministro Hérios Grau, como órgão do Poder Judiciário, no modelo brasileiro de harmonia e equilíbrio entre os poderes, não conformará, nem informará, nem mesmo afetará o dever-poder de decidir conforme a Constituição e segundo as leis que vinculam os membros da magistratura. O controle do CNJ, o controle que o CNJ exercerá, está adstrito ao plano da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Embora órgão integrante do Poder Judiciário, razão pela qual desempenha autêntico controle interno, não exerce função jurisdicional. Por isso mesmo, no MS 28537, que foi relator, o eminente ministro César Peluso destacou ser evidente a inconstitucionalidade de qualquer decisão do CNJ ou de interpretação que ceder a decisões do CNJ, que tenda a controlar, não apenas a modificar ou inibir a eficácia de decisões judiciais, mas a controlar o próprio desempenho da atividade jurisdicional, na medida em que as decisões do CNJ, aspas, de modo algum podem interferir no exercício da função jurisdicional, pelo fato de que as atribuições do Conselho Nacional de Justiça são de natureza puramente administrativa, disciplinar e financeira, donde não lhe competir em hipótese alguma apreciar, cassar, restringir decisão judicial ou controlar o desempenho e a prática de atividade jurisdicional. O Supremo já deixou claro e assentado, rememora o eminente ministro Peluso, dentro das atribuições do CNJ, definidas no artigo 103b, parágrafo 4 da Constituição, que não cabe a nenhuma competência, que não lhe cabe nenhuma competência, cujo exercício seja capaz de interferir no desempenho da função típica do judiciário, que é a função jurisdicional. Pois bem, senhora presidente, a mim me parece, com todo respeito aos que pensam em sentido diverso, que se mostra procedente a objeção deduzida pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. É até interessante observar que Sua Excelência, quando integrou o Conselho Nacional de Justiça, foi relator
de um acórdão naquele alto Conselho Constitucional, destacando precisamente a impossibilidade constitucional de o CNJ intervir em domínio reservado à jurisdição dos juízes e dos tribunais. A mim me parece também que a impugnação ora deduzida nesta sede de controle normativo abstrato, ela é ampla. Eu leio a parte final do pedido formulado pelo eminente Procurador-Geral da República, ao ajuizar esta ação direta. Diante do exposto, colhidas as informações necessárias e ouvido o advogado-geral da União, requer o Procurador-Geral da República seja-lhe aberta a vista dos autos e julgado ao final, procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade integral do ato normativo ora impugnado, a significar, portanto, que a norma inscrita no artigo 13, parágrafo 1º da resolução, ela está abrangida pelo âmbito temático veiculado na petição inicial com que o eminente Procurador-Geral da República ajuizou a apresentação direta. A mim me parece que realmente falta razoabilidade, para dizer o mínimo, à cláusula normativa inscrita no parágrafo 1º do artigo 13, porque ao estabelecer que não será admitido pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar, de interceptação de comunicação telefônica, telemática ou de informática durante o plantão judiciário, ressalvada apenas uma única e singular hipótese de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros, bem assim também não se admitirá pedido de prorrogação de prazo de medida cautelar de interceptação durante o plantão de recesso previsto no artigo 62 da Lei 5.010/66, que tem um dispositivo muito amplo ao estabelecer quais são os dias que se qualificam como feriados forenses ou como período de recesso do Poder Judiciário. Há situações instantes, há razões de emergência que podem justificar o conhecimento e, eventualmente, até mesmo o deferimento do pedido de prorrogação de prazo dessa medida cautelar extraordinária, que é a interceptação telefônica, além daquela hipótese singular de risco iminente e grave à integridade ou à vida de terceiros. O eminente ministro Alexandre de Moraes deixou bem claro esse aspecto. Por isso, senhora presidente, e com a vênia do eminente ministro relator e dos eminentes juízes que acompanham Sua Excelência, eu conheço da apresentação direta para julgá-la parcialmente procedente, restringindo o meu juízo de inconstitucionalidade, fazendo-o incidir sobre o parágrafo 1º do artigo 13 da resolução ora impugnada, acompanhando, portanto, nesse ponto, o dissenso iniciado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Então, quanto ao caput do artigo 14, que é o outro ponto do ministro Alexandre de Moraes e que não foi acompanhado pelo ministro Luiz Fux, sequer pelo ministro Ricardo Lewandowski, me parece, Vossa Excelência também não acompanha a divergência apenas no ponto relativo a esta não autorização dada ao juiz. Parágrafo 1º. Pois não. Senhores ministros, eu, como disse, tenho que a matéria relativa à competência, à atribuição que foi exercida pelo Conselho Nacional de Justiça em 2008 e depois, na sequência, também com as alterações feitas e que não alteraram, não modificaram este dispositivo, que é o único que poderia ensejar maior discussão na minha compreensão, embora outros pudessem ser aperfeiçoados, mas sem nenhum confronto com a norma, parece-me ter sido elaborada e editada exatamente com este sentido, não de parar, não de obstaculizar, como foi aqui retratado pelo ministro relator. E assim foi prestada a informação, na ocasião, pelo então presidente do Conselho Nacional de Justiça, e eu vou, no entanto, votar
vendo ao relator e acompanhando o ministro Alexandre, apenas porque me pareceria conveniente que houvesse um esclarecimento numa futura resolução que se viesse a cuidar deste caso para disciplinar de forma perfeita em todo o Brasil, no sentido de se dar a todos os juízes a segurança da sua atuação, mesmo aqueles que estejam de plantão e que, eventualmente, e principalmente nos períodos de recesso, pudesse atuar sem que, para isso, houvesse, em pontos mais longínquos do país, dificuldades para que essa atuação pudesse ser feita sem algum nível de insegurança. Não sei até, e num primeiro momento, acompanharia integralmente o ministro relator, porque não me parece que haja uma vedação, uma vez que a ressalva é suficiente para que, havendo riscos, até mesmo da rigidez das medidas a serem adotadas, ou seja, da prorrogação, não vejo como um juiz deixar de atuar, porque é a sua obrigação constitucional. Entretanto, como a norma estabelece, não é autorizado, aí fica realmente difícil, se algum juiz não o fizer e depois houver alguma alegação de impropriedade de sua conduta, que o Conselho possa atuar neste sentido. Por esta razão é que reajusto agora o meu voto, no sentido de, exclusivamente, quanto ao parágrafo 1º do artigo 13, acompanhar para verificar que teria havido, não excesso, digamos, frontal, mas uma redação que leva a uma interpretação que poderia, de alguma forma, coibir a atuação do juiz, não vislumbrando qualquer outra agressão ao texto constitucional ou ao sistema constitucional, na Resolução 59 do Conselho Nacional de Justiça, razão pela qual, com as vênias do ministro relator, neste caso, vou acompanhar a divergência exclusivamente quanto ao parágrafo 1º do artigo 13 da Resolução 59, e proclamo o resultado, então, no sentido de ser considerado parcialmente procedente, ter sido concluído o julgamento no sentido da parcial procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 13, vencido o ministro, no ponto, o ministro relator, o ministro Barroso, a ministra Rosa e o ministro Gilmar, vencido parcialmente também o ministro Alexandre quanto ao caput do artigo 14 e vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava procedente o pedido formulado na presente ação. Como se trata de um item, mas passo dispositivo de Vossa Excelência no sentido da improcedência, não é isso? Então, fica redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes. Em face do horário, eu vou antecipar em 4 minutos o intervalo e voltamos, então, para as ações subsequentes, nas quais haverá sustentações orais, rogando aos senhores advogados que tenham compreensão quanto a este alongamento dessa primeira parte. Agradeço a presença de todos, declaro o intervalo, portanto, suspensa a sessão.